Quero convidar todo mundo a ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. É a primeira das cartas apostólicas, gente. Então, quando acabar os evangelhos, você vai encontrar o livro de Atos e a primeira carta é aos Romanos. No versículo de número 18. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem, grave essa palavra, suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Gente, a vida tem muita coisa boa. A vida tem muito sabor, muita beleza, muita coisa que nos encanta mesmo. Não sei quem gosta de ver aqueles Instagrams. Olha como a gente está hoje. Antigamente eu falei assim, quem gosta de ver algumas revistas? Já era. Não sei quem gosta de ver aqueles Instagrams de viagem. Eu tinha uma época que eu via só Instagram da Suíça. Que lugar existe mesmo, gente? Aí você curte um, né, e aparece um monte pra você, né? Que é aquilo? Que é aquilo, gente? É lindo demais. Tem uma cidade perfeita. No meio da cidade tem uma cachoeira. Não é? Se você não tem que fazer uma trilha, não. Você está aqui em casa tomando café da manhã, você acorda, você tem uma cachoeira, cara. Aquelas montanhas, né? Aquelas ruas lindas. Lá tem um chocolate suíço. Não sei quem gosta. Eu, infelizmente, eu gosto muito. Você comer um bom chocolate, tomar um café bem feito, uma carne bem feita. Ó, tá dando fome já, inclusive, a gente falando isso aqui. A natureza, a arte, a poesia, uma poesia legal, uma música boa. Eu gosto de combinar tudo isso. Por mim eu ia para um lugar que tem paisagem, que tem café, que tem carne, que tem música ao vivo boa, e tem chocolate depois. E gente, né?
A coisa mais bonita do mundo é gente, né, gente? Pessoas legais, pessoas interessantes, pessoas inteligentes, pessoas bonitas, né, gente? Legal? Pessoas legais. E você olha e diz: nossa, a vida pode ser boa. Tem coisa bonita, tem coisa legal na vida. E eu fico imaginando Adão, né? O que é que ele sentia lá no Éden. Porque o texto diz que Deus colocou ele num ambiente que tinha todo tipo de árvore agradável aos olhos e ao paladar. Deus se preocupou com a estética, sabe? Era bonito o lugar. O lugar era lindão, assim. E um lugar bonito é legal, né, gente? Um lugar bem decorado. Não sei se você gosta, mas, poxa, eu acho massa, assim. Um lugar bem decorado, bonito, as coisas bem escolhidas, os tons. Era isso. Tinha todo tipo de fruta gostosa. Tinha um umbu lá, com certeza. Do gigante. Esses dias eu financiei um pacote para mim aí. É caro demais agora o umbu, né? E tinha tudo. Até que faltava, né? O principal, faltava uma pessoa. Aí Deus foi lá e fez. Imagina, gente. Tudo. E aquela pessoa maravilhosa. E tudo isso é bom. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso é bom. Nós temos um resquício de um pensamento platônico, que é um pensamento grego, que ficou na gente, ficou no Ocidente, de que a gente divide o mundo entre coisas espirituais que são boas, coisas materiais que são ruins, mas isso não é bíblico. Leia o último versículo do capítulo 1 de Gênesis. E Deus fez tudo e viu que tudo que ele fez era bom, não, muito bom. Não é só bom, não. Eu, rapaz, isso aqui tá bom demais. Arrebentei, Gabriel, opa aí. Joguei duro. O ambiente que eu fiz, os animais que eu criei, as frutas que eu criei, os sabores, os aromas. O que eu criei não é bom, não. É muito bom. Muito bom. Então Adão estava ali cercado de coisas não boas, não. Muito boas. Deixa eu te falar uma coisa. Comer bem não é bom, não. É muito bom. Namorar, entenda mais profundamente, não é bom, não. É muito. Tanto que Paulo fala em 1 Timóteo 4 que é doutrina de demônio proibir comer e namorar. Que algumas pessoas, com pretexto de agradar a Deus, impunham sobre as outras regras que proibiam comer as coisas e namorar e casar. Paulo fala nada disso. Deus criou todas essas coisas para usufruirmos delas, dando graças a Ele, para nos alegrarmos disso tudo. Então Adão estava ali num ambiente cheio de coisas boas, e a vida tem muita coisa boa. Como eu diria Caetano Veloso e Gilberto Gil na música Divino e Maravilhoso, tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tem muita coisa divina e maravilhosa. Belchior até cita essa música em Um Rapaz Latino-Americano, né? Mas ele cita criticamente. E é tudo lindo, assim, e é divino mesmo. Não é uma ideia panteísta, presta atenção nisso aqui. Panteísmo fala o seguinte: ele fala que tudo é Deus. Não é isso. Não é que tudo é Deus, não. Na verdade, nada é Deus, só Deus é Deus. Deus existe antes da criação. Deus é maior do que a própria criação. Lembre do versículo 1 de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se Ele criou tudo e Ele já existia, então Ele e as coisas são coisas diferentes, né, gente? Então Deus é Deus e as coisas não são Deus. E Deus criou as coisas que vai a gente pensar que Deus é maior e melhor do que tudo, porque Ele é o Criador de tudo. Mas tudo é bom. E tudo tem tudo que Ele criou, de fato, tem um toque, tem um brilho que é dele mesmo. Salmo 19, versículo 1, diz que a criação do firmamento, o céu, que é o sol, as estrelas, os astros, eles proclamam a glória de Deus.
criação tem um brilho de Deus. O homem, então, que é a obra-prima, é a imagem de Deus. É a coisa que mais, a coisa mais divina que você pode ver é uma pessoa. Um ser humano é a coisa mais, uau, isso é muito divino. É um ser humano. É a coisa mais parecida com Deus que a gente consegue ver com olhos nus. Então, Adão estava cercado de um monte de coisa divina. Eva estava cercada de um monte de coisas divinas. Então estava cheio de reflexos do próprio Deus ali. Até que eles olham uma fruta. Eva olha uma fruta, especificamente. E a fruta tem tudo que é atraente. A fruta diz que ela é bonita. Gênesis 3, ela é bonita. Ela parece ser gostosa. E ela ainda tem uma promessa de dar inteligência, né? Então, a fruta é muito atraente. E aí o diabo vai dizer o seguinte para ela: ó, essa fruta aqui é maravilhosa mesmo. O único problema é que Deus não quer que você coma. Mas tipo assim, vamos tirar ele da história? E você usufrui. E você vive isso aqui. Então, o ser humano, naquele momento, ele faz uma ruptura. Que ruptura é essa? As coisas já são tão boas e tão divinas que eu prefiro me relacionar direto com elas e não com Deus. Deus é meio chato. Sabe? E Paulo está falando isso em Romanos, falando o seguinte: olha, o ser humano, quando ele contempla a criação e os subprodutos da criação, porque tudo vem da natureza ou é subproduto da natureza, né? Até a nossa criação é um produto derivado da natureza. Então, quando o ser humano contempla toda a criação, lá no fundo ele sabe que se tem uma criação, tem um Criador. Você chega num lugar, você vê uma decoração, alguém decorou. Você vê um quadro, alguém pintou. Você vê uma música, alguém compôs. Ah, mas foi a IA que compôs agora. Agora tem essa, né? Mas alguém programou a IA. Não é verdade, gente? E alguém criou o programador da IA. Não é verdade? Então, assim, sempre tem alguém por trás. E Paulo está falando que todos nós temos lá no fundo do nosso coração essa consciência, quando olhamos para as coisas boas da vida, que tem alguém por trás disso. Tem alguém por trás da criação, tem alguém por trás disso tudo, tem alguém por trás. Só que Paulo fala que nós, propositalmente, suprimimos essa ideia, porque pensar que tem alguém por trás é pensar uma coisa muito chata quando você se apaixona por alguma coisa. Quem sabe, você pode ter passado por isso já. Se apaixonou por algo ou por alguém, e esse algo, alguém tinha dono. Fala, poxa, rapaz, então eu não posso só chegar e pegar e usufruir e me relacionar. Não, tem uma pessoa que é dono disso aí. E essa ideia nos é muito incômoda, porque a nossa natureza rebelde fala: cara, eu quero simplesmente viver o que eu quero fazer o que eu gosto, o que me atrai, o que é prazeroso para mim, o que é legal, eu quero chegar e viver isso. Mas tem alguém que é dono de tudo isso? Sim. Salmo 24:1 diz que o mundo e todos que nele habitam pertencem ao Senhor. Romanos 11:33 diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E aí, quando o homem não quer viver isso, ele então vai
olhar para as coisas boas que Deus fez, fazer delas um fim em si mesmos, fazer delas divindades, e vai dizer: não quero saber, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou usufruir do que eu quiser, eu vou romper qualquer limite. E aí Paulo fala que Deus faz uma coisa curiosa quando a gente faz isso. O que é que Deus faz? O que você imagina que alguém deve fazer quando o trem vai lá e pega o que é dele? Ir lá e tomar de volta, né? Chamar a polícia. Mas Paulo fala que Deus não faz isso. Pelo menos quase sempre. Paulo fala que Deus fez uma outra coisa com as pessoas que olharam para o que ele fez e disseram: ah, isso aqui para a gente que importa. Quem é o dono, quem fez, para que ele fez, as regras dele, as coisas dele. A gente não está afim de saber. A gente quer isso aqui que é bom. E a gente vai tomar, a gente vai viver. Não importa de quem é, para quem é, está aqui na minha frente, eu vou pegar. Está na minha frente, é meu. É uma coisa que eu até critiquei aqui pregando, né? Aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né, gente? No Brasil, se você achar uma coisa, é sua agora. Se você achou, alguém perdeu, vinho. Não é seu. Mas a gente não quer pensar no dono, na propriedade da coisa. E Paulo está falando o seguinte: quando Deus vê isso, Ele faz uma coisa diferente. Ele fala o seguinte: você então quer as coisas sem mim? Então fique com tudo. Caramba, isso é forte. Agora, isso é coisa de quem acredita muito em quem é. Vamos pensar numa relação marido e mulher. Aí eles vão divorciar. E aí a pessoa está meio que apaixonada pelos bens, mais do que pelo outro. E ela está brigando: não importa, se ele foi embora, se ela foi embora, eu quero os bens. Aí a pessoa fala assim: você quer os bens? Você quer a casa, você quer o carro, você quer o sítio? Fica com tudo. Mas a mim, você não vai ter. Eu entrego você aos seus próprios desejos. Eu entrego você, eu saio de cena e eu deixo você com o seu novo Deus. Eu deixo você com a sua burrice. Paulo fala: se achando sábios, ficaram burros. Por quê? Porque ao invés de se apegar ao Criador de tudo, se apegar à criatura. Vamos imaginar, eu não quero ser machista aqui, não quero dizer que foi o homem, nem quero também ser feminista e dizer que foi a mulher. Eu quero ser bíblico e dizer que pode ser qualquer um dos dois. Vamos dizer que um dos dois foi quem construiu o patrimônio, sabe? Quem foi? Um dos dois era o que trabalhava mais, o que construiu. Digamos que construiu sozinho o patrimônio. Aí ele fala assim: você não me quer, você quer tudo que eu construí. Bom, fique para você. Fique com tudo. Agora, peraí, gente. Se essa pessoa construiu tanta coisa, é porque tem alguma coisa nela, né, gente? Será que aquele que não construiu nada tem condições de manter tudo sem aquele que construiu? Não é mais provável que aquele que não construiu nada perca tudo porque não sabe construir nem administrar, do que aquele que construiu e abriu mão reconstruir tudo? É ou não é, gente? Porque esse aqui sabe construir, esse daqui não sabe. Na verdade, esse daqui que não constrói nada, ele começa a achar que pode viver sem o outro, mas não pode, é ilusão, porque na verdade o grande bem que ele tinha na vida não era os bens, era a pessoa que dava tudo. Mas Paulo está falando que quando o nosso coração se encanta mais com a criatura do que com o Criador, a gente por um momento esquece disso. A gente começa a achar: se Deus quer, se Deus não quer, se Deus gosta, se Deus não gosta, se Deus aprova ou não, isso é um detalhe. Eu só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. E você começa a achar que você, com aquele recurso, com aquela fruta, com aquele dinheiro, se cair na minha mão essa empresa, eu rebento. E aí você vai
passar por cima de tudo e de todos. Porque eu vou te falar uma coisa, que isso aqui é muito profundo. Esse Deus que é dono de tudo, Ele não quer continuar sendo dono porque Ele precisa não. Gente, o mesmo Deus que criou tudo, num instante Ele recria tudo. Ele não precisa de nada. Lá em Atos 17:24, ele fala assim, ó, Paulo conversando com filósofos gregos, ele fala assim, ó, Deus é aquele que sustenta toda a vida e que nos dá todas as coisas, e Ele não precisa de nada, nem que ninguém lhe sirva. Até o serviço que nós fazemos para Ele é Ele aceitando o nosso serviço, porque Ele não precisa do nosso serviço. Então, na verdade, Ele se mantém dono de tudo e Senhor de tudo para o nosso bem, porque tudo nele é feito da maneira certa. Tudo nele é feito em amor, em graça e misericórdia. E quando Ele sai de cena, nós deterioramos tudo, nós corrompemos as coisas, nós estragamos tudo. Daí Paulo falar nessa mesma carta aos Romanos, no capítulo 8, que a criação, que foi tomada e adorada por esse homem caído, sabe como ela está hoje? Gemendo, buscando restauração, porque é tipo assim, Senhor, você me entregou esses malucos. Porque nós, sem a graça de Deus, nós destruímos até o que é bom. Então as coisas boas que você passa a amar, as pessoas boas que você passa a amar, se você for vivê-las sem Deus, você vai destruir tudo. Você passa a ter um apego desordenado, você passa a idolatrar, você entende? Você passa a construir regras injustas e vira uma selva. Porque se você não tem o Senhor como parâmetro, é cada um por si, cada um pegando o que quer, cada um puxando para cá, puxando para lá. Então, na verdade, gente, o que nós deveríamos fazer na vida, é uma coisa muito simples, minha proposta para a gente hoje aqui, para mim também, essa palavra fala muito comigo, é sim reconhecer as coisas boas, dizer isso é bom, aquilo é bom, essa pessoa é boa, essa situação é boa, isso é lindo, é maravilhoso, mas pertence ao Senhor. Então 1 Coríntios 10:33, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Diga ao seu irmão assim, ó, é bom ter Ele no comando. Diga, Ele é bom. Não tira Ele não, vai dar ruim. Eu lembro uma vez que eu viajei para os Estados Unidos e meus irmãos foram comigo, isso tem muitos anos. Meu irmão nem morava lá antes. E aí teve um dia lá que eu fazia o roteiro. Eu gosto de viajar, né? Aí eu montei o roteiro tudo. Eu era mais velho, então eu assumi o comando. E aí eu programando a viagem toda. Mas teve um dia que eu me estressei lá. Estressei com eles, com todo mundo. Sabe, de uma vez eu saí do comando. Disseram, faça o que você quiserem. Aí eles depois vieram assim, poxa, a viagem tá ruim, a gente não sabe fazer nada. Tá vendo? Me peçam perdão, que eu volto a fazer as coisas. E eu vou lhe falar uma coisa, a coisa mais burra que a gente pode fazer é dizer, Deus, deixa comigo. Mas a coisa mais inteligente que a gente pode fazer é falar, Senhor, faz a tua vontade, me guia. A pior frase da nossa existência é quando Deus fala pra gente, você quer muito? Então seja feita a sua vontade. É o que Paulo está falando. Deus chegou para várias pessoas aqui que em vez de querer Ele, queriam o que Ele fez. Sabe, você ama mais o que eu fiz do que a mim? Quer me dar o golpe do baú, né? Você ama mais o que eu produzi do que eu. Então você está comigo, você na verdade só chegou perto de mim para ter as coisas, agora que tem as coisas você quer sozinho. Beleza, então fique, seja feita a sua vontade. Deus fala que isso aqui destruiu essas pessoas. Destruiu.
Mas a coisa mais inteligente foi a que o próprio Filho de Deus fez. Aquele que, se alguém tinha direito de pedir alguma coisa, era ele. Mas inteligente, sábio como era, dono de toda a sabedoria, chegou para o pai e disse: pai, meu coração está querendo isso, mas não faça a minha vontade se não for a tua. Meu Deus do céu. Eu confio mais na tua gestão do que na minha, que é humana, que é frágil. A tua é perfeita. Então o convite da palavra de Deus, gente, não é pra gente deixar, porque aí que entra, né? Porque a gente, uma coisa que eu sou chato nisso, às vezes eu apanho de todos os lados, porque eu não gosto de extremismo. Porque o extremismo é burro. Só que a gente é assim, a gente então, ou a gente é devasso, beleza, então eu vou ser hedonista. Eu vou só me entregar aos prazeres que eu puder viver, e vai ser só prazeres, os prazeres carnais. Aí o outro diz: não, vida ascética, né? Não quero saber de prazer nenhum, é só oração e jejum. E nenhuma coisa nem outra é o que o Senhor fala. A gente tem que orar, jejuar, buscar a Deus, mas também quando fala de comer dando glória a Deus. E usufruir, viajar, e viver coisas boas, e namorar, amém, gente? Namora não, você ver. O bicho pega. Entendeu? Então assim, sem extremos, com a graça. Mas qual o convite da palavra de Deus? É quando a gente vai usufruindo de tudo, a gente fica pensando assim: rapaz, quem foi que criou todo esse negócio? Porque a mente que não quer pensar isso é a mente que quer independência. Mas a mente sábia, ela diz: não, peraí, velho, isso aqui é massa, mas mais massa ainda é quem criou tudo isso. Você está entendendo? Você chegar, tipo, digamos que você... É esse tipo de curiosidade que tem em seu coração. Você, sei lá, alugou uma casa no Airbnb. Chegou lá, a casa estava impecável, era um brinco, decorada, bonita, arrumada, um negócio maravilhoso, os detalhes. Você fala assim: caramba, que casa massa, vou ter um final de semana massa. Mas o convite bíblico é tipo assim: ei, vá um pouco além. Pense assim: rapaz, tem alguém por trás disso aqui que tem muito bom gosto. Tem alguém aqui, e fique curioso, mais do que pela casa, mas com quem projetou, com quem construiu, com quem cuida. Amém, gente? Então tem aquela pessoa linda porque você se apaixonou. Alguém criou ela. Alguém é maior do que ela. Tem aquele emprego dos sonhos, tem alguém que é maior do que ele, que pode te dar ele, mas também, se não te der, ele é poderoso para suprir a sua vida. Você entende? O convite bíblico é para a gente sempre pensar no dono de tudo. Paulo, por exemplo, fala em 1 Timóteo 6, ele fala assim: Timóteo, alerte aos ricos. O versículo, se não me engano, 17, ele fala assim: alerte aos ricos, que eles não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que todas as coisas nos dá, para nossa satisfação. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo que o dinheiro é ruim, gente? Não. Mas está falando que existe um Deus que dá dinheiro e o que for necessário. Eu acho interessante Elias, né? Elias chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, eu estou indo embora, me pede o que você quiser. E poxa, assim, o que eu quiser é, se eu quiser uma casa, acho que Elias dizia: Senhor, eu oro aqui, dá uma casa, Eliseu. E acontecia que Elias tinha uma palavra, né, poderosa. Só que Eliseu disse: espera aí, acho que ele pensou, né, pô, vou pedir um produto? Não, eu quero a fábrica. Ele falou: Elias, o que eu quero é o Espírito que está em você. Eu não quero um produto, eu quero o Deus.
eu quero esse ministério, eu quero essa graça que te acompanha, eu quero, sabe? Pergunta ao seu irmão, você quer um produto ou você quer o produtor? Pergunta ele. E por aquilo que você mais ama ainda é um produto daquele que é o grande produtor da nossa vida. Aquilo que você mais deseja, que você mais almeja, está nas mãos dele. Aí vem uma pergunta que nos faz sofrer: e se ele nunca me der? Como Jó disse à mulher dele, né? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu nasci nu. Espero que alguém me vista quando morrer, mas Jó disse que ia morrer nu. Mas do Senhor são todas as coisas. Eu confio na graça. Porque assim, é isso que você entender. Esse Deus, Ele não é carrasco. Amém, gente? Sabe, você concorda com isso? Deus não é ruim não, gente. Você acha que Deus, quando Jesus pediu para sair daquele processo tão doloroso da cruz, Deus disse, não, eu vou deixar que eu quero ver esse menino sofrer? Foi assim, gente? Não, coração partido. Ele é muito mais amoroso do que nós somos capazes de ser. Paulo disse, se vocês que são pais maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Jesus disse no Sermão no Monte. Então pense um Deus compassivo, amoroso, misericordioso. E se ele entender que não é para ser, porque ele sabe, amém, gente? Quem é pai e mãe sente isso todo dia. Todo dia lá em casa eu tenho que convencer meus filhos que o que eles querem não é o melhor para eles. Não é fácil. Meu filho está convencido de que o iPad é Deus. Você pegou a criatura. Tanto que convencer, eu tenho que dizer para ele, cara, você está enganado. Você é mau. Ele não fala assim, mas tipo isso, né? Você quer estragar a minha felicidade. E digo, cara, você não sabe, eu sei mais do que você. E assim somos nós diante do Senhor, gente. A gente se apaixona, a gente quer, a gente deseja, a gente quer viver aquilo, que a gente quer experimentar, que a gente quer tocar. E às vezes são coisas boas, mas que só serão boas no tempo certo, amém, gente? Do jeito certo, na hora certa, sem passar por cima de Deus, mas debaixo da graça dele. E se meu filho fosse mais inteligente, espero que ele se torne mais sábio com o passar do tempo, sabe o que ele ia falar? Peraí, meu pai, então quer dizer que você sabe as coisas mais do que eu? É. Então você sabe o que é melhor para mim mais do que eu? É. Então não vou escolher mais nada não, escolha tudo você agora. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou ler? Me diga aí o que é bom. E ele me perguntaria tudo, e eu diria, amém, Senhor, que aconteça isso. E é o que Deus está dizendo a você. Por que você quer andar sozinho se eu sei o que é melhor para você? Você pode ter um pastor que vai te guiar. Deixa eu te pastorear, o Senhor está falando, para que você possa dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me guia, Ele me supre, Ele me defende, Ele me protege. Você acredita nisso? Mas é preciso que você se apaixone mais pelo Criador do que pela criatura. Você saiba que Deus é melhor do que os prazeres que Ele mesmo pode proporcionar. Que Ele é maior do que tudo. E que Ele é bom. Ele não é carrasco. Ele não tem dificuldade de duvidar nada. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai fazer coisas lindas na sua vida. Até coisas que você não pede, que você acha que não merece, Deus vai fazer. Você acredita nisso? Eu creio nisso. E quando Ele não puder dar alguma coisa para a gente, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai consolar a gente. Ele vai fortalecer. Por exemplo, ele não podia tirar Jesus da cruz, porque Jesus na cruz era a salvação da humanidade.
Era o melhor projeto para Jesus, para que ele fosse realizado plenamente no Pai. Era passar por aquilo. Mas o que ele fez? Ele disse: ó, meu filho, meu filho, para de me encher a paciência, não vai para a cruz e acabou. Foi assim, gente? Não, ele mandou um anjo do céu que consolava o filho. E quando ele não for nos dar alguma coisa, quando tivermos que renunciar, que crucificar, ele vai trazer consolo, ele vai trazer conforto. Mas que não caiamos na bobagem de achar que dá para usufruir, que dá para viver sem ele, que dá para caminhar sem ele, que dá para ir em frente sem ele, porque isso não é verdade. Mas quando for a hora, ele faz. E ele faz coisas lindas. E até me fiquei com vontade de contar testemunhos aqui agora, mas não vou fazer isso por causa do tempo. Mas eu quero te falar que ele é bom, e que você tem experiências com esse Deus maravilhoso. E a pergunta hoje, para o meu coração e para o seu, é: eu gosto mais da criatura ou do Criador? Seja sincero com você mesmo. Eu anseio mais a criatura ou o Criador? Eu confio mais na criatura ou no Criador? Em Tiago 1,16 está escrito: não vos enganeis, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde? Vem do alto. O que é bom mesmo vem dele. Quando não vem dele, quando não tem a graça dele, não tem a aprovação dele, no final não é bom. Eu acho interessante que Eva e Adão comeram aquela fruta, né? Acreditando, não é que nada, Deus não, o bom está aqui, o bom ele criou aqui. Assim que eles comeram, eles se sentiram mal, ficaram maus. E aí o que é que eles disseram para Deus? A serpente nos enganou. Pensar que eu podia viver sem o Senhor foi engano. E aí quando Adão ele fala assim: Senhor, a mulher que tu me deste, ele começa: caramba, na verdade quem dá tudo é ele. Quem fez minha vida ser boa foi ele. Quem me sustenta é ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu quero encerrar com um texto bíblico, que é Colossenses 1:20, que lá diz o seguinte: que Deus em Cristo reconciliou consigo todas as coisas. Sabe o que significa? Que toda a criação, todo o universo pode ser usufruído e ser bom se nós vivermos eles em Cristo. Então você pode viver coisas boas. Ah, não, essa vida aqui é o inferno. Não, gente, o inferno é o depois, para quem não for salvo. Essa vida tem dores, tem desafios, tem renúncias, tem lágrimas, tem batalhas. Não é a perfeição ainda. A perfeição é na próxima etapa, sim. Mas aqui existe uma dimensão de reconciliação com Deus, que envolve não só a nossa alma, mas todas as coisas. E tudo pode ser bom no Senhor. Você entende isso? Isso é profundo. Então eu posso ter uma relação boa, eu posso comer e ser feliz, eu posso dormir, eu posso me divertir, eu posso viver igreja, eu posso trabalhar, eu posso reconciliado com Deus em todas as coisas. Sabe? Eu posso ter um bichinho e gostar do meu bichinho. Agora eu sou pai de pet também, ninguém fale mal. Então eu posso viver tudo no Senhor. Amém, gente? Agora eu sempre tenho que lembrar que maior do que qualquer criatura é o Criador. Sempre está mais admirado com Ele do que qualquer coisa. E não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente olha assim e diz: caramba, o que é que pode ser melhor do que isso aqui? Do que esse momento, do que esse sabor, do que essa textura, do que essa beleza, do que essa pessoa. O que é que pode ser melhor do que viver isso? Às vezes parece que nada.
E às vezes o próprio Senhor está dizendo: não, isso é bom mesmo, eu te dei mesmo para você usufruir, só que sob a minha gestão, sobre os meus cuidados. E não, aí na nova versão baianês da Bíblia, que vai sair no ano que vem, que eu vou lançar, diz assim que Deus disse para o homem: não vá sozinho, que é barril, meu. Não vá sem mim não, que é barril. E aí a gente acredita que a gente pode ir, mas não vai, que não dá certo. Amém, gente? Vamos ficar em pé e vamos orar junto em nome de Jesus. O meu convite, o nosso convite hoje é para que você não viva no extremo de estar revoltado, de estar dizendo: então... É interessante isso, né? Como a gente cai para extremos, né? A pessoa fala, de repente a pessoa: quer ser mais de nada? Não, cara, mais, eu não tenho mais nada. Eu começo a me preocupar com isso quando eu vejo isso. Tem gente que acha que até em me contar como fosse bom. Pastor, pastor, não quero mais saber de praia. Eu agora não academia, nem nada, nem estudar, nem namorar. Eu digo: rapaz. Eu agora, pastor, só posso orar, jejuar, ler a Bíblia e acabou. Não quero nada de... Porque isso não é evangelho, isso é platonismo. Isso é gnosticismo. Isso é uma crença de que a matéria é má, de que o mundo é mau, que as relações são, que nada presta, que ninguém presta, que a gente tem que fugir do mundo. Não, viu Deus que tudo que Ele criou era o que, gente? Muito bom. Não é só bom, não é muito bom. Diga esse Bion, é muito bom, Bion. Diga ele aí, não é bom não, é muito, rapaz. A gente já foram na Ilha dos Frades? Eu fui um dia desse, rapaz, é bonito, hein? Não é bom, não é muito bom, gente. Comer aquela muqueca lá na Preta, meu amigo, não é bom, é muito bom. Não é de bom, não é muito bom. Quem disse que Deus tá... Não. Agora o outro extremo é: não importa, já que isso é o bom, então eu vou viver isso de qualquer jeito, ninguém vai me impedir, é o que eu quero. Precioso, né? Você vou, não, com Deus ou sem Deus eu vou fazer o que... Não, Binho, não vá assim também, não quer. Vá com Ele, vá na graça dele, vá no compasso dele. Amém, gente? Vá nele, que vai dar certo, sabendo que Ele é maior do que tudo. E Ele não é um torturador. Ele passou a ver, porque a gente pensa que Deus é assim, né? Deus não deu assim não, gente. Ele às vezes nos prova, para ver se o nosso coração está nele. Igual fez com Abraão, né? Abraão: vou lhe dar um filho, eu vou lhe dar um filho, eu vou lhe dar um filho, eu vou lhe dar um filho. Mesmo assim, eu vou lhe dar, tal. Deu o filho. Abraão está amarradão no filho. Deus fala: Abraão, me dê o filho de volta. Me dê. Pô, qual foi, meu? Me dê, rapaz. Quero ver se você está mais amarrado na criatura ou no cri. Para onde isso eu não gosto mais é do Senhor. Botou o menino lá no altar. Aí quando Abraão levantou a faca, Deus disse: Abraão, você é maluco, rapaz? Vai matar o menino, seu abestalhado. É lógico que eu não quero isso, seu diabo. Só lhe provando, rapaz, para ver se você gosta mais de mim ou do que eu lhe dei. E já que você gosta mais de mim do que eu lhe dei, eu vou lhe dar mais. Aleluia. É assim, meu filho. Ele não é carrasco não, gente. Ele é bom. Ele é misericordioso. Mas para o nosso bem, Ele tem que ser a pessoa mais amada da nossa vida. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, porque Ele é quem sustenta tudo que é bom na sua vida. Ele é quem te dá graça para todas as coisas. Amém, gente?
Vamos cantar um pedacinho da canção e orar junto em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção e orar junto. Vamos orar a canção. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Diga isso pra ele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Diga a ele. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Pai querido e amado, nós te glorificamos porque esse mundo maravilhoso só nos revela o quão maravilhoso o Senhor é. Como Paulo disse, Senhor, a criação só revela os teus atributos, o teu poder, a tua grandeza, porque tudo isso é só uma gota de quem o Senhor é. O Senhor é maior do que tudo, o Senhor é melhor do que tudo. Pai, não deixe o nosso coração amar mais a criatura do que o Criador, Senhor. Mas que através da beleza da criatura nós possamos te glorificar. Nós não queremos odiar a criatura, não, Senhor. Nós queremos gostar da criação, da vida, das relações, do trabalho, do serviço, da comida, da casa, dos recursos materiais, de tudo que o Senhor nos der. Nós queremos fazer bom uso, mas sem nunca esquecer de quem veio, que é teu, que é tudo para a tua glória, que é o Senhor quem sustenta tudo, que o Senhor é o nosso grande tesouro, que a nossa grande bênção é te ter em nossa vida. Ó Senhor, faça a tua vontade em nossa vida. Peça isso a Ele agora.
Senhor, eu quero a tua direção, eu quero a tua graça. Eu não sei escolher, eu me engano, meu coração é enganoso, mas o Senhor sabe. O Senhor que me sonda e me conhece, vê se há em mim caminho mal, me guia, aleluia, me ajuda, Senhor. Eu não quero desistir da vida, eu quero usufruir da vida, mas eu quero usufruir da vida com o Senhor. Eu quero ver um pôr do sol com o Senhor, eu quero ir na praia com o Senhor, eu quero viajar com o Senhor, eu quero casar com o Senhor, eu quero viver qualquer coisa com a tua graça, Senhor. Debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção. Eu quero amar Isaac, mas eu quero amar mais o Senhor do que ele ainda. Se o Senhor pedir, está aqui. Mas eu sei que o Senhor é bom. E o que o Senhor fizer vai ser bom. Nos entregamos completamente. Entrega a Ele agora. Nos entregamos completamente ao Senhor. Nossos sonhos, desejos. Nós te glorificamos porque na cruz do Calvário nós fomos reconciliados. Nós somos teus amigos. E a cruz nos chama a um arrependimento de querer viver sozinho. Porque aquele que era perfeito se submeteu para mostrar que mesmo em perfeição, a melhor coisa para o ser humano é ser submisso ao Senhor. Se o perfeito precisava da submissão ao Senhor, se o perfeito disse: faça a tua vontade, não a minha, quem somos nós imperfeitos para viver sem a tua direção, Senhor? Não nos entregue a nós mesmos. Peça isso a Ele agora mesmo. Não me entregue, Senhor, a mim mesmo, mas me guie pelo teu Espírito, pela tua palavra, todos os dias, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com você, com a sua casa, hoje e sempre. Que o Senhor nos guie nele, em nome de Jesus. Deus te abençoe.